Quando a gente vai a Aparecida, na atual Basílica, está a imagem de Nossa Senhora Aparecida lá em cima. Essa aqui é uma réplica do tamanho mesmo original de Nossa Senhora Aparecida. E nesse local onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sobre ela está a coroa de Nossa Senhora Aparecida. Está a coroa. E aquela coroa, quem é que deu de presente? Aquela que está lá é a coroa original, que foi dada pela princesa Isabel. Por quê? E aí que vem o fato bonito, que eu achei lindíssimo, eu vi hoje, de muito tempo, aliás, que eu tinha visto, é que a princesa Isabel, ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, quando ela, de tal maneira ela era católica, que não sei se sabe, mas a princesa Isabel, ela tem processo de canonização. Ela já está sendo preparado o processo de canonização dela no Rio de Janeiro, do Orani, estão ajudando a se preparar, porque é uma pessoa muito virtuosa, muito santa. Inclusive, aquelas pessoas que na época eram inimigas da Igreja Católica, a principal crítica que faziam a ela é porque ela era católica demais. Era o que dizia dela, porque ela não serviria para governar o Brasil, olha que coisa, naquela época já, porque ela era católica demais. E ela nunca quis. Ela sempre foi muito discreta, muito suave, e ela tinha um problema, porque ela era a terceira filha de Dom Pedro II, era a terceira filha. Só que aí o primeiro, que era uma criança, morreu. O segundo morreu também. E alguns contam que tinha uma espécie assim de, entre aspas, assim podemos dizer, de castigo para os Bragança, porque em realidade antepassado deles, que se não me engano é Dom João IV, se não me engano, esse antepassado deles tinha tratado muito mal um padre capuchinho, tinha tratado muito mal a ele, e a partir daí, curiosamente, todos os outros herdeiros morriam, e aí inclusive ficou de tal maneira, tanto que todos os antepassados, curiosamente, para tentar corrigir esse erro, sempre procuravam e tratavam super bem depois os capuchinhos, porque o antepassado deles tinha propriamente tratado mal. E aí, vejam, por exemplo, o nome, né? O nome da princesa Isabel. O nome assim, que é o nome de princesa, é um nome bem grande. O nome dela era Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, de Miguel, né? Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Esse era o pequeno nome, que aliás é menos da metade do nome do pai dela, porque o pai dela tinha 17 nomes. Mas vejam que sempre como é bonito, como era o católico, sempre tinha os 3 arcanjos. Como ela era mulher, né, era Micaela, Gabriela e Rafaela. Mas o Dom Pedro II tinha Miguel, Gabriel e Rafael, né? E aí vem, quando ela também chegou o período, ela passou a ser herdeira. Ela passou a ser herdeira do trono, então ela tinha que ter filhos. Então ela casou com o Conde D, ela casou com este conde, o francês, e aí ele veio para o Brasil, só que aconteceu, passados 3, 4 anos, ela não engravidava. E é uma preocupação muito grande, porque se ela não engravidar, não vai ter herdeiro do trono, direto ao menos. E aí ela vai então a Aparecida, e faz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, pedindo a Nossa Senhora Aparecida a graça dela engravidar. E aí o que acontece? Ela volta para casa, e quando ela volta Aparecida de novo, volta grávida já, volta com 3 filhos. Ela volta já com 3 filhos, e aí que vem o ponto que eu acho mais bonito da história dela, tem tantas coisas para a gente contar, e aí ela leva depois, dá de presente para Nossa Senhora Aparecida uma coroa em ouro. Essa coroa tinha mais ou menos assim, ela, se não me engano, tinha 22 pedras preciosas, que era o símbolo dos estados do Brasil, as províncias do Brasil, mais a capital. Cada pedra daquela era um símbolo. Tinha também, ela pesava assim umas 250 gramas de ouro, né, ouro 24 quilates. E aí ela, junto com a coroa que ela deu para Nossa Senhora Aparecida, ela mandou um bilhetinho para Nossa Senhora. E esse bilhete que eu queria contar hoje, porque é muito bonito, porque ela era muitíssimo católica, e sobre a questão da libertação dos escravos, é algo muito bonito, porque quando Dom Pedro II viajou para a Europa, e eles sempre foram
contra o racismo. Sempre Dom Pedro II e ela foram totalmente contra todo tipo de racismo, inclusive para a escravidão. E elas ficaram pressionando durante muito tempo para que libertasse os escravos. E os fazendeiros não queriam deixar. Quando ela assumiu, o pai dela viajou e ela assumiu assim, agora vamos fazer. E aí ela pegou, olha como é que a história se reúne. Quando Dom Pedro II viajou, quem estava governando o Brasil, os ministros, eram todos favoráveis, a maioria ao menos favorável à escravidão. Aí ela mandou dissolver, tirar todos os ministros, e aí ela chamou um ministro, um amigo da família dela, para chefiar o ministério, e tinha que ser uma pessoa contra a escravidão. E sabe quem era? Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, tio-avô de Dr. Plínio, que depois foi o formador de Monsenhor João, que veio a ser dos Arautos. Foi o conselheiro João Alfredo que ela chamou, e aí ele reuniu todos os outros que eram contra a escravidão, e aí ela resolveu então, no dia 13 de maio, que depois, curiosamente, da aparição de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel então decretou a Lei Áurea. Quando ela assinou a lei, deu a libertação dos escravos, por isso que ela é chamada também de Redentora, porque ela fez isso. E aí o que aconteceu? Esse barão de Cotegipe chamou a princesa Isabel e disse: Majestade, a senhora libertou uma raça, libertou um povo, mas a senhora perdeu uma coroa. Aí ela falou assim, que se eu perder a coroa por isso, está muito bem empregado eu ter perdido a coroa. E aí foi justamente um ano depois, eles fizeram a proclamação da República, né? No dia 15 de novembro, que era a data, curiosamente, do batismo dela, o batismo dela tinha sido 15 de novembro. E aí a princesa Isabel foi então expulsa do Brasil, e aí quando ela estava já na França, depois que elas chegaram lá, tomaram todas as coisas dela, até a pensão que eles tinham, tomaram. Depois Dom Pedro II, que quando ele foi sair, algumas pessoas queriam dar o dinheiro para ele ir embora, ele falou assim, ele foi expulso, tiveram 48 horas para sair do Brasil. Quando foram dar o dinheiro, ele perguntou, esse dinheiro veio de onde? Veio do caixa, do cofre do governo. Aí ele falou assim, de jeito nenhum, eu não posso aceitar um dinheiro desse. E ele levou um pouco da terra do Brasil. Quando eles chegaram em Portugal, primeiro, 15 dias depois, ou 22 dias depois, morreu a imperatriz. Ele ainda foi depois para a França, e chegando lá na França, o Dr. Plínio foi na França quando ele tinha 4 anos de idade, se eu não me engano foi 1912, e ele teve a oportunidade de conhecer a princesa Isabel. Quando a princesa Isabel ainda estava no Brasil, é isso que eu queria também dizer, o Papa, em mérito por aquilo que ela tinha feito, mandou dar de presente para ela uma das maiores condecorações que existiam no mundo na época, a Rosa de Ouro. Por isso que é chamada, existe até hoje a Rosa de Ouro, que eles levaram para a Europa na década de 1922. 1922 foi trazido para o Brasil, que era o centenário da independência. Descendentes da família imperial deram de presente a Rosa de Ouro que tinham guardado lá na França, deram, e está na Arquidiocese do Rio de Janeiro, esse presente que o Papa deu para a princesa Isabel, em homenagem a isso que a princesa Isabel fez. E aqui eu vou ler o bilhetinho, e aí prometo agora encerrar o bilhetinho que a princesa Isabel fez para Nossa Senhora Aparecida. Ela dizia: eu, diante de vós, sou uma princesa da terra. Me curvo, pois és a rainha dos céus, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual à minha. E aqui eu dou intervalo por quê? Porque cada rei fazia sua própria coroa, e ela já percebia que não queriam deixar que ela fosse depois rainha, né? Então, mas ela já tinha o desenho da coroa dela, e ela pegou então, mandou que o ourives fizesse pequenininha, a coroa que seria o modelo da coroa dela, que nunca foi feita, e ficou para Nossa Senhora Aparecida. Agora eu vou repetir a frase: eu, diante de vós, sou uma princesa da terra, me curvo, pois és a rainha dos céus, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim, e governe perpetuamente o Brasil. Ela diz: se eu não me sentar no trono da rainha do Brasil, que a senhora seja
então sente-se esse trono no meu lugar e seja perpetuamente a rainha do Brasil. Então, quando a gente for a Aparecida, rezemos diante de Nossa Senhora Aparecida, e quando olharmos para a coroa em cima, vamos recordar que ela realmente é, e quem é que deu esse título para ela? A própria princesa Isabel, de que Nossa Senhora seja a rainha perpétua do Brasil, mas mais do que isso, a rainha dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.